Para mim, o Trump, ele é um marco. Ele é um marco, isso a gente pode ter... Isso é fato. Ele é um marco. E aí, para mim, ele vai ditar se a estratégia dele vai ser bem-sucedida. E se for bem-sucedida, ele vai causar uma mudança que já está ocorrendo na estrutura da política internacional, da negociação internacional, da geopolítica, a estratégia, tudo. Todas as estruturas que a gente conhece. A governança do multilateralismo, sistema ONU, tudo que está em crise. União Europeia, tudo. Então, se ele se sair bem nessa de trazer a América como um país industrial de novo, gerar emprego, então vai provar que ele foi bem sucedido, então ele vai ser o cara por trás dessa mudança estrutural no mundo. Porém, se ele não funcionar, se ele não conseguir, se ele não for bem sucedido, para mim, os Estados Unidos vai ficar cada vez mais isolado e os países alternativos, as grandes economias, a gente tem a China, a gente tem os BRICS, vão conseguir fazer um sistema internacional com os Estados Unidos como um papel marginal. Então, para mim, essa vai ser decisiva. Esse Trump 2.0 vai ser um marco nas relações internacionais do mundo e dos Estados Unidos como potência global. Porque a China e a Rússia não vão ficar botando azeitona na empada dele, não é? Dá aos Estados Unidos, os Estados Unidos continuam sendo muito poderosos, evidentemente, mas dá mais aos Estados Unidos o poder que os Estados Unidos perderam ao longo das últimas décadas. Então, eu não sei... ele não vai passear, né? Não é um passeio para ele, né? Ele vai ter resistências de jogadores importantes no cenário global ali, né? Então, eu não sei se ele tem... Que instrumentos ele teria para trazer, por exemplo, para fazer a Rússia... porque é o seguinte, a Ucrânia não quer ceder terreno, né? A saída dele era essa, né? Então você já perdido por 2, perdido por 10, você deixa o que você tem com a Rússia, a gente redesenha a Ucrânia aqui, a Rússia fica com um pedaço e a gente encerra a guerra. Para a Europa isso é ruim, para a Ucrânia isso é ruim, né? Nesse momento aqui não há sinal de que a Ucrânia possa aceitar, e a Europa, a OTAN, possa aceitar esse tipo de acordo, né? Então, que razão teria a Rússia para aceitar uma forçação de barra do Trump se ela está ao lado da China, por exemplo? Eu acho que Veja, vocês falaram das sanções, né? Das sanções que já estão em vigor desde 2021 com a Rússia. Já vem umas sanções antes e essas sanções atualmente, o marco comercial, né? A parceria comercial entre Rússia e Estados Unidos me parece que é algo em torno de 3 bilhões. Não chega a ser nem 1% das transações comerciais dos Estados Unidos. Então, ampliar as sanções entre esses dois países vai ser algo muito pífio que vai, de fato, ter pouco impacto, né, na economia da Rússia. A meu ver, tudo vai depender aí do soft power que o Trump vai ter que ter e da boa relação que ele tem com o Putin. Então, eu acho amizade, né? Eu acho que nos bastidores, esses dois governantes certamente estão se falando. E eu não duvido que uma articulação esteja sendo feita bem nos bastidores. Mas isso é uma suposição minha devido ao bom relacionamento que ambos os líderes têm. E eu acho que, como ele falou, quem patrocina a guerra na Ucrânia, quem patrocina a Ucrânia são os Estados Unidos. Se os Estados Unidos decidirem parar de darem armas, cederem ajuda financeira, a Ucrânia vai se dar muito mal. Portanto, é do interesse do Zelensky também estar na mesa para negociar se o Trump ameaça não dar mais nenhuma assistência à Ucrânia. Então, eu acho que o que vai acontecer agora eu aposto que vai haver um cessar-fogo, não sei qual vai ser a duração disso, mas acho que a Ucrânia já vai começar perdendo parte de 20% do seu território, que é o que a Rússia já Mas será que a Europa tomou. Topa isso? Eu acho que... Aí dar a vitória para a Rússia, né? A Rússia sai como vencedora da guerra. Mas aí vai ter alguma negociata para conseguir fechar alguma coisa. No fim das contas, o Trump deve ter algum coelho da cartola que a gente vai precisar saber se é suficientemente grande para convencer Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky de que vai ficar bom para todo mundo e numa negociação ninguém sai 100% feliz,
todo mundo vai ter que ceder para conseguir chegar num ponto em comum. Agora, hoje, no Fórum Mundial de Davos, você citou a China, né? E a China também, ela é parte importante dessa questão geopolítica, porque ela tem negócios relevantes com a Rússia. E é muito engraçado você ver o Donald Trump falando do Xi Jinping, que é o chefe de Estado da China, porque você ouve o Trump falando que vai taxar os produtos chineses, e aí ele fala do Xi Jinping e diz assim, eu tenho um relacionamento ótimo com o Xi Jinping, eu adoro ele. Aliás, eu acho que Estados Unidos e China vão ter ótimos 4 anos durante a minha gestão. Ele falou isso hoje. O único ponto, disse o Trump, é que a gente não pode ter um déficit comercial em relação à China como estamos tendo. Isso a gente vai ter que resolver. Mas eu adoro o Xi Jinping. Então, assim, ele sabe também ele foi a Coreia do Norte no primeiro mandato, né? assim, ele sabe também o tamanho da potência que se tornou a China. Que a China é importante hoje você ter um bom relacionamento com ela. E o Xi Jinping, me parece, Rafa, que de outro ponto também, entende que você ter os Estados Unidos como persona não grata não é tão estratégico. A gestão anterior ainda, Biden, colocou uma determinação, e a Suprema Corte dos Estados Unidos referendou isso, que o TikTok não pode operar nos Estados Unidos se ele não for comprado por um americano. Isso valia até domingo agora. O Trump entrou e prorrogou esse prazo por 75 dias. A China já disse que aceita vender o TikTok para um empresário americano, como uma demonstração de que está disposta a conversar e negociar com o Trump. Sendo sincero, eu nunca imaginei que o Xi Jinping ia autorizar a venda de uma das principais empresas tecnológicas da China para um empresário americano operar essa empresa num dos maiores países do mundo. E a China está disposta a negociar sobre isso. Então eu acho que tem alguns pontos que esses líderes vão começar a ceder, vão fazer acordos e talvez sejam mais flexíveis do que o discurso desses líderes públicos, esses discursos públicos sugerem. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.